Algo que nenhum conselho de autoestima jamais revelou a você. Uma verdade que Carl Jung entendeu profundamente sobre a natureza do magnetismo humano. O verdadeiro amor próprio não apenas o fortalece, mas o torna viciante, não por causa do que você dá desesperadamente, mas por causa do que você irradia sem perceber. E quando você aprende a canalizá-lo a partir do silêncio mais profundo do seu ser, você não precisa mais forçar nada, porque seu inconsciente começa a se lembrar de você, mesmo quando você não está mais lá. Este não é mais um discurso sobre belas teorias que soam bem, mas não transformam nada. Trata-se de magnetismo real, sobre o que impacta além do corpo físico e o liga das profundezas da alma. Você vai descobrir 5 chaves completamente diferentes de tudo o que ouviu, para que seu amor próprio deixe de ser um conceito decorativo que você repete na frente do espelho e se torne o segredo vibracional que o torna incapaz de deixá-lo ir. Primeira chave: transformar seu amor próprio em uma presença magnética que é percebida sem palavras. Há algo que não é ensinado em nenhuma oficina de sedução, em nenhum livro de relacionamento, ou mesmo em muitas terapias tradicionais. E é esta verdade fundamental. Um homem não está verdadeiramente apegado ao que vê com os olhos, mas ao que sente quando você está presente no mesmo espaço que ele. Ouça isso com todo o seu corpo, porque isso vai mudar a maneira como você se percebe para sempre. Um homem pode admirar sua beleza física. Ele pode desfrutar de sua companhia intelectual. Ele pode ficar emocionado com suas mensagens mais criativas. Mas se não houver algo em você que deixe uma marca silenciosa nele, um eco emocional que permanece em seu sistema nervoso, uma impressão invisível que permanece mesmo quando você não está fisicamente presente, não haverá magnetismo real. Não haverá magnetismo real. Não haverá aquela conexão que transcende o superficial. E esse algo é o seu amor próprio transformado em presença corporificada. Não como discurso mental, não como declarações presas no espelho que você repete sem sentir, não como frases copiadas de livros de autoajuda, mas como uma vibração que você integrou tão profundamente que faz você entrar em qualquer lugar e tudo muda sutilmente, mesmo que você não pronuncie uma única palavra. A história de Laura ilustra isso com uma clareza que vai abalar você. Laura, 48, passou por uma separação devastadora com o pai de seus filhos. Depois de meses de dor, ele decidiu que iria trabalhar nisso. Não para agradar a nenhum novo homem, não para curar com o objetivo de encontrar outro relacionamento, mas para se reviver com dignidade, para se reconectar com aquela mulher que ele havia perdido ao longo do caminho. Ele começou aos poucos, sem pressa, sem expectativas externas. Ela retomou a dança que amava desde criança, mas que havia abandonado por falta de tempo. Ela começou a se olhar de forma diferente no espelho, não pelo julgamento implacável que havia aprendido, mas pelo reconhecimento amoroso de alguém que se encontra depois de muito tempo. Eles falavam um com o outro com carinho, como se ela fosse sua melhor amiga. Ela começou a ouvir o que seu corpo realmente pedia. Descansar quando estava exausta, não se forçar quando não tinha energia, gostar de ficar sozinha sem se sentir vazia ou defeituosa. Durante meses, ninguém ao seu redor notou nenhuma mudança externa. Não havia fotos de transformação nas redes sociais. Ela não postou frases de empoderamento feminino, não anunciou seu processo de crescimento pessoal. Mas algo profundo nela estava se transformando. Algo se movendo em dimensões invisíveis, mas poderosamente reais. Uma noite, ele foi a um jantar com amigos, um encontro casual que havia sido organizado espontaneamente. Ela não estava usando maquiagem elaborada. Ela estava usando algo confortável, que ela havia escolhido apenas se sentindo bem em mente. Ela não tinha a intenção de gostar de ninguém específico ou impressionar qualquer homem presente. Mas algo extraordinário aconteceu. Ele, um homem que estava naquele círculo social há anos, um homem que a conhecia superficialmente há muito tempo, não conseguia parar de olhar para ela.
Dias depois, quando ela finalmente se aproximou dele para falar com ela, ele mesmo confessou algo que a deixou sem palavras. Não foi por causa do que você disse ou como se vestiu. Foi algo que não consigo explicar em palavras. Parecia que você estava completo, como se seu mundo interior estivesse trancado e só você tivesse a chave de acesso. E foi isso que me atraiu como um imã. Você pode sentir a profundidade disso? Laura não fez nada específico para seduzi-lo. Não aplicou nenhuma técnica, não seguiu nenhuma estratégia. Simplesmente apenas existia a partir de um lugar de totalidade interior. E isso foi o suficiente, porque quando uma mulher se escolheu tantas vezes, quando ela reconstruiu o altar de seu próprio valor com tanto amor consciente, sua energia se torna um templo vivo. Carl Jung falou de como todo ser humano projeta inconscientemente o que lhe falta, mas também ensinou algo ainda mais poderoso. O que é verdadeiramente completo não precisa projetar falta, simplesmente emana plenitude. E é exatamente isso que torna irresistível uma mulher com verdadeiro amor próprio. Ela não projeta mais necessidade desesperada, mas certeza silenciosa. Você precisa entender isso sem anestesia. Você não precisa mudar seu corpo para se adequar aos padrões externos, ou se tornar outra pessoa, ou acumular técnicas sofisticadas para ser notado. O que você precisa é entrar nessa frequência sagrada onde você se percebe como uma presença suficiente, como um ser completo que não precisa de validação externa para existir em plenitude. Como isso é construído na prática? Primeiro, comece a falar consigo mesma como se você já fosse a mulher mais valiosa do mundo, não como um auto-engano superficial, mas como um treinamento neurológico profundo. Sua mente subconsciente não distingue entre o que é objetivamente real e o que você repete consistentemente. Se você fala consigo mesmo com respeito genuíno, seu sistema nervoso começa a registrá-lo com poder autêntico. Em segundo lugar, revise honestamente os lugares onde você ainda se abandona emocionalmente. Quantas vezes você mantém seu desconforto quieto por medo de deixar os outros desconfortáveis? Quantas vezes você diz sim quando seu corpo diz não, só para não parecer frio ou difícil? Quantas vezes você troca seus tempos, seus planos, seus desejos genuínos por outra pessoa? Toda vez que você faz isso, você está gritando para o seu inconsciente: meu valor é negociável. E isso polui seu campo magnético de maneiras que você nem pode imaginar. Terceiro, conecte-se com a arte de habitar conscientemente a si mesmo. A arte de se mover com presença real, não atuada. A arte de se vestir para si mesmo, escolhendo cores e texturas que fazem você se sentir vivo. A arte de sentar com a coluna ereta e os olhos que não caem diante do olhar de ninguém. Quando seu corpo incorpora o respeito próprio, seu campo de energia começa a falar por você antes de abrir a boca. E, finalmente, mantenha-se fiel a si mesmo, mesmo quando você gosta de alguém intensamente, mesmo quando você quer desesperadamente se aproximar, mesmo quando você teme que se você não der mais de si mesmo, eles desaparecerão para sempre. Fique consigo mesmo. Essa fidelidade interior é a raiz mais profunda de sua atração magnética. Segunda chave: pare de provar seu valor e comece a vibrá-lo a partir do silêncio. Existe uma armadilha invisível que prende milhões de mulheres, mesmo aquelas que se consideram confiantes, mesmo aquelas que fizeram anos de terapia e trabalho pessoal. Uma armadilha perfeitamente disfarçada de boas intenções, de amor genuinamente dedicado, de ser detalhista e atencioso, de querer agregar valor à vida de alguém. Mas por trás de tudo isso está um esforço silencioso e desesperado para provar que você vale a pena. Toda vez que você se explica demais quando diz algo importante, toda vez que se esforça para agradar além do natural, toda vez que faz malabarismos emocionais para que ele o reconheça, toda vez que justifica sua frieza com um novo gesto amoroso, o que sua alma está gritando secretamente é: agora você me vê,
Agora sou o suficiente para você. Agora mereço sua atenção. E quanto mais você faz isso, mais você se afasta do seu centro de poder, porque vibrar o amor próprio não é demonstrá-lo desesperadamente, é habitá-lo naturalmente, é incorporá-lo sem esforço, é parar de explicar quem você é e simplesmente ser quem você é. A história de Rhagna vai mostrar isso com uma clareza brutal. Rhagna, 46 anos, casada há 18 anos, mãe de 2 filhos adolescentes. Durante anos, ela foi a mulher que fazia tudo funcionar. Aquela que organizava todos os detalhes da família, aquela que reconciliava todos os conflitos, aquela que se lembrava de cada data importante, aquela que apagava todos os incêndios emocionais, aquela que fazia tudo fluir em sua casa, na família, no coração do marido. Mas algo nela estava se apagando lentamente, como uma vela que queima sem que ninguém perceba. Toda vez que eu tentava uma conversa profunda com ele, ele desviava o assunto para algo mais superficial. Toda vez que ele se preparava para um encontro, ele apenas dizia: "Você está bem?", com a mesma empolgação, como se estivesse comentando sobre o tempo. Toda vez que eu tentava planejar algo especial para os dois, ele dizia que estava cansado demais. E sempre que ela ficava frustrada com essa dinâmica, ela se culpava por se sentir assim, pensando: talvez eu esteja pedindo demais. Até que um dia, em uma sessão de terapia, seu terapeuta lhe fez uma pergunta que a desarmou completamente. Por que você está tentando convencê-lo de que você é valiosa se já é? Rhagna ficou em silêncio por minutos, porque não tinha resposta. Esse foi o início de sua verdadeira transformação. Ele parou de perseguir a atenção dela como se fosse um prêmio que ele tivesse que ganhar. Ele parou de explicar suas emoções com um sorriso no final para que não soasse muito intenso ou exigente. Ele parou de cozinhar exclusivamente o que amava apenas para gerar uma reação de gratidão que nunca veio. Ele parou de se acomodar constantemente para não deixá-lo desconfortável. E não foi um castigo para ele, foi uma decisão sagrada para si mesma. Ela começou a ler à noite em vez de esperar que ele falasse com ela. Ela começou a sair sozinha para o café de que tanto gostava, sem esperar que ele a acompanhasse. Ele começou a dormir com música suave em seus fones de ouvido, para que sua noite fosse linda, mesmo que ele estivesse emocionalmente distante. E ele não disse nada, não reclamou, não escreveu cartas explicativas, apenas se retirou do lugar invisível onde sempre esteve, esforçando-se para ser suficiente para outra pessoa. E o que aconteceu? Ele começou a senti-la de forma diferente, não por causa do que ela fazia, mas por causa do que ela não fazia mais. Não havia mais explicações forçadas para o motivo pelo qual ele se sentia de certa maneira. Não havia mais necessidade disfarçada de generosidade. Não havia mais um "olha quanto eu dou, por favor, me valorize". E isso o deslocou profundamente. Porque a alma masculina pode facilmente ignorá-lo quando você está se vendendo, quando você está disponível para qualquer migalha de atenção, mas não pode parar de vê-lo quando você não está mais implorando por amor, quando você não está mais emocionalmente disponível para nada. Semanas se passaram e um dia, enquanto ela fazia chá em silêncio, perdida em seus próprios pensamentos, ele se aproximou dela e disse algo que ela não esperava. "Você é diferente. Eu vejo você mais calmo, mas... eu não sei, mas você..." Ela sorriu suavemente. Ele não explicou nada. Ele não foi imediatamente iludido. Ele não o abraçou para recompensá-lo por ter notado o óbvio. Ele simplesmente respondeu: "Estou começando a me ouvir." E foi aí que seu olhar mudou completamente, porque pela primeira vez ele sentiu que se não fizesse algo real, se não acordasse emocionalmente, se não honrasse o que estava à sua frente, poderia perdê-la. Não gritando, não com uma luta dramática, mas com a dignidade silenciosa com que ela começara a habitar a si mesma. Pois a alma de um homem não se conecta profundamente com aquele que implora por atenção,
mas com alguém que já se escolheu completamente. Terceira chave: usando sua rotina emocional como um ritual de atração vibracional. Uma mulher que se habita desde o primeiro minuto do dia não precisa implorar a atenção de ninguém. Uma mulher que transforma sua rotina emocional diária em um ritual sagrado de conexão consigo mesma começa a emitir uma vibração tão magnética, tão distinta, tão intrigante, que nenhum homem emocionalmente receptivo pode ignorá-la completamente. Porque o que você faz com sua energia, quando ninguém está olhando, quando você está completamente sozinho, determina como os outros o percebem, mesmo sem falar com você, mesmo antes de conhecê-lo. E isso não é magia superficial, é psicologia profunda. Carl Jung afirmou que o inconsciente não distingue entre realidade interna e realidade externa. O que você faz a si mesmo é exatamente o que o mundo inteiro lhe devolve. Se todas as manhãs você acorda e a primeira coisa que faz é verificar se ele escreveu para você, se ele reagiu às suas histórias, se ele olhou para você, seu mundo está girando em torno de sua validação a partir do momento em que você abre os olhos. Mas se todas as manhãs você acorda e a primeira coisa que faz é se reconectar consigo mesmo, ser grato por sua existência, cuidar de seu estado emocional, dar a si mesmo uma presença amorosa, então algo fundamental em seu campo energético começa a mudar. E ele, embora não o entenda racionalmente, o perceberá em níveis que vão além da lógica. Não por causa do que você publica nas redes sociais, não por causa do que você diz diretamente a eles, mas por causa do que você emana naturalmente quando está na presença deles. A história de Ariadne vai mostrar isso com poder transformador. Ariadna, 49 anos, mãe solteira, havia terminado um relacionamento complexo em que durante anos se sentiu invisível, em que deu tudo sem receber o reconhecimento emocional de que precisava. Quando ela chegou à terapia, sua autoestima estava fragmentada em 1000 pedaços. Ele dizia coisas como: "Sinto que tenho que fazer algo extraordinário para ser visto. Se eu não fizer nada de especial, eu não existo." Toda vez que ela começava a conversar com um novo homem, ela automaticamente entrava em um padrão devastador, mostrando-se disponível 24 horas por dia, dando mais desde o primeiro encontro, mostrando como ela era uma boa companhia, como ela poderia ser útil em sua vida. Até que um dia seu terapeuta lhe disse algo que a abalou: "Você não precisa mudar a maneira como ama. Você precisa mudar a maneira como se trata quando não está amando ninguém." Essa frase foi como um despertar. O verdadeiro trabalho começou não buscando validação externamente, mas construindo internamente seu próprio templo emocional. Ela começou a redesenhar sua rotina emocional como se fosse seu próprio santuário sagrado. Todas as manhãs, em vez de verificar as mídias sociais em busca de conexões externas, ele acendia uma vela e ficava sentado em silêncio por 5 minutos, apenas respirando, apenas sendo. Todas as noites, antes de responder a qualquer mensagem, ela honestamente se perguntava se essa mensagem a conectava à sua paz interior ou à sua ansiedade. Todas as noites, em vez de procurar companhia virtual para não se sentir sozinha, ela escrevia em seu diário 3 coisas que havia feito naquele dia para e para si mesma. Ninguém sabia, ninguém via, ela não compartilhava em lugar nenhum, mas seu campo emocional começou a se transformar de maneiras que ela mesma não esperava. E a coisa mais incrível não demorou muito para se manifestar. Um homem que havia deixado sua vida meses antes, um homem que nunca havia demonstrado muito interesse real, de repente escreveu para ela novamente. Mas desta vez, Ariadna não se emocionou imediatamente. Ela não o recebeu com fogos de artifício emocionais. Ele assistiu, leu com calma e se perguntou algo inteiramente novo. Essa presença aumenta meu novo estado emocional ou o drena? Porque quando você faz de sua rotina emocional um ritual de profunda conexão consigo mesmo, algo em seu sistema nervoso muda radicalmente.
Você não tolera mais o que costumava aceitar por medo da solidão. Você não precisa mais ter todas as etapas validadas. Você não vive mais para ser amado pelos outros, porque já está habitando seu próprio amor de forma tangível e constante. E o paradoxo é que naquele momento, quando você não sai mais do seu caminho para se encaixar no mundo de outra pessoa, é quando ele começa a se perguntar: o que mudou nela? Por que não me sinto tão acessível agora? Por que penso mais nela agora, quando costumava ser eu quem esperava? A resposta é simples, mas profunda. Porque você parou de se ver como uma mulher que deve fazer coisas extraordinárias para ser desejada e começou a se tratar como uma mulher extraordinária, mesmo nas mais comuns. O café que você se serve com atenção plena, as roupas que você escolhe com amor próprio, a música que você toca em seu quarto, a maneira como você fala consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. Tudo isso se torna um campo vibracional específico e mesmo que ele não saiba como explicá-lo em palavras, ele sente isso em seu sistema nervoso. Sinta que não está mais emocionalmente disponível para qualquer migalha de atenção. Ele sente que não pode acessá-lo com o mesmo conforto de antes. Ele sente que algo mudou e essa mudança o deixa de fora de algo que antes pertencia a ele sem esforço. Quarta chave: transformando seus limites em arte sensual, sem resistência, sem explicação. Há algo que o inconsciente masculino não pode resistir, e não é o seu corpo físico, não é a sua ternura ilimitada, não é a sua disponibilidade constante. É a sua capacidade de estabelecer um limite sem resistência interna, sem ansiedade, sem ter que explicar nada. Sua capacidade de segurar seu não com tanta presença, com tanta calma, com tanta confiança, que se torna um ato de sedução em si. Você sabe por que isso é tão poderoso? Porque quando você não justifica seu limite, você está comunicando algo revolucionário, que seu valor não está em jogo, que você não precisa da aprovação de ninguém para validar o que sente. Você está dizendo sem palavras: não preciso convencê-lo de que o que sinto é válido. Eu sinto isso, e isso é completamente suficiente para mim. E isso, para um homem que está acostumado a controlar a narrativa, a manipular o tom emocional, a testar até onde ele pode avançar sem consequências, é profundamente desconcertante e, embora ele não admita conscientemente, emocionante. Porque o verdadeiro magnetismo nasce quando o seu não vibra como punição ou rejeição, mas como pura arte. A história de Malena vai mostrar isso com uma clareza que vai transformá-lo. Malena, 36, escritora, solteira há 3 anos. Eu conheci um homem em uma feira de livros. Eles se conectaram imediatamente em um nível intelectual. Ele era um editor, carismático, culto, charmoso, mas também impaciente, acostumado a fazer tudo rapidamente, especialmente com mulheres. Depois de apenas 2 saídas, ele começou a pressioná-la sutilmente. Avanços sexuais, jogos verbais carregados, mensagens cada vez mais diretas. E Malena, que já conhecia sua própria história de partos apressados, seguidos de vazios emocionais devastadores, sentiu o desconforto em seu corpo. Ela sentiu que o enredo usual estava se repetindo: agradar rapidamente, ceder por medo de perdê-lo, esperar que ele valorizasse o que ela dá. Mas desta vez, ele decidiu algo diferente. No terceiro encontro, quando ele tentou acelerar o contato físico de uma maneira óbvia, Malena simplesmente olhou para ele, sorriu docemente para ele e gentilmente se afastou. Ele perguntou a ela com alguma surpresa: algo está errado? E ela, sem alterar o tom de voz, sem rigidez, sem desculpas elaboradas, apenas respondeu: não é um não para você, é um sim para mim. Silêncio total. Ele tentou brincar para aliviar a tensão. Ela não caiu no jogo. Ele tentou argumentar racionalmente porque ela estava sendo muito cautelosa. Ela não discutiu. Ela simplesmente segurou seu olhar calmamente, gentilmente, com uma segurança tão estranhamente firme
que ele não sabia o que dizer. E o mais surpreendente foi o que aconteceu a seguir. Ele não se afastou ofendido, ele não se acalmou, ele não desapareceu como ela temia. Ela escreveu para ele novamente naquela mesma noite, com uma mensagem que a deixou sem palavras. Há algo em sua maneira de estabelecer limites que não me deixa calma. Você me faz querer ganhar cada passo com você. E isso foi uma revelação para Malena, porque pela primeira vez em sua vida, ela não precisou se tornar dura ou rude para estabelecer um limite. Ele não teve que explicar por horas, ele não teve que defendê-lo como se fosse um julgamento moral. Ele só tinha que habitá-lo a partir de seu centro. E quando o fez, ele sentiu isso não como rejeição pessoal, mas como um mistério magnético. Porque quando uma mulher sabe dizer não de seu centro de poder, esse não aliena, intriga. Não responde, atrai. Ele acende algo que nasce não do desejo corporal superficial, mas da alma masculina mais desperta. Daquela parte dele que reconhece a raridade de encontrar uma mulher que se respeite tanto que seu acesso não é automático, é sagrado. Você não precisa defender seus limites como se fossem um julgamento moral contra alguém. Você pode fazer de seus limites uma dança sutil, deliciosa e inquebrável. Uma forma de mostrar ao outro que o acesso com você não é automático, é sagrado. E quando ele entende, quando ele percebe sem que você grite com ele, seu inconsciente registra algo muito poderoso. Ela não está aqui para implorar por amor, ela está aqui para compartilhar autenticidade. E se eu não estiver à altura disso, ficarei de fora. Chave 5. Mantenha sua autenticidade, mesmo quando você gosta muito de alguém, e se sinta mais atraído por isso. É aqui que a maioria das mulheres cai, onde muitas que pareciam tão centradas, tão claras, tão seguras de si, de repente começam a desaparecer sem perceber. Você sabe quando isso acontece? Quando aquele homem aparece, aquele que você ama profundamente, aquele que finalmente parece diferente, aquele que olha para você como você sempre sonhou em ser olhado. E justamente quando você pensou que já havia aprendido a se amar, a estabelecer limites, a sustentar seu poder pessoal, você se vê voltando aos padrões usuais, tolerar mais do que o necessário, explicar mais, estar disponível com antecedência, deixar sua autenticidade pendurada para que ele não vá embora. E esse é o momento mais delicado de todos, porque não há desafio maior do que ser você mesmo quando você gosta intensamente de alguém. Ser autêntico quando não há nada a perder é relativamente fácil. O verdadeiro amor próprio é testado quando seu coração está totalmente envolvido, quando você sente que tem algo real a perder. É aí que tudo o que se aprende é posto à prova do fogo. A história de Martina refletirá isso com clareza brutal. Martina, 39, psicóloga clínica, não tinha um relacionamento profundo há quase 6 anos. Eu tinha feito um imenso processo de cura pessoal, de introspecção, de crescimento espiritual. Ele tinha lido tudo o que havia para ler sobre amor próprio. Ele havia chorado tudo o que havia para chorar sobre seu passado. Ela se sentia pronta, inteira, poderosa. Até que Emiliano apareceu, um homem diferente de todos os anteriores, verdadeiramente atento, emocionalmente presente, daqueles que ouvem com todo o corpo quando você fala. Ele não apenas a procurou fisicamente, mas realmente a viu. Fez perguntas profundas sobre sua alma. Falou com ela sobre suas próprias feridas, sobre sua história, sobre seus sonhos mais íntimos. E Martina caiu, não por ingenuidade, mas porque seu coração se sentiu tocado pela primeira vez em muito tempo. E ali começou o deslize sutil, mas devastador. A primeira vez que ele cancelou uma reunião, ela entendeu perfeitamente. A segunda vez também. A terceira disse a si mesma: todos nós temos dias ruins. E ele começou a esperar por sua disponibilidade, como se fosse um sinal de aprovação divina. Ela, que costumava meditar religiosamente todas as manhãs, começou a verificar o celular assim que acordou.
Ela, que até priorizava sair sozinha se ninguém estivesse disponível, começou a deixar espaços abertos em sua agenda caso ele escrevesse. Ela, que já não vivia para agradar a ninguém, começou a dizer sim a coisas que no fundo não a entusiasmavam. E o mais doloroso é que ele não percebeu, porque o fez com entusiasmo genuíno, com dedicação real, com aquele brilho que lhe dá o início de algo que parece ter uma alma verdadeira. Até que um dia, conversando com seu terapeuta, ela perguntou algo que era como uma adaga de amor. O que aconteceu com sua autenticidade? E foi como um despertar brutal, porque ele entendeu que sua maneira de se relacionar com Emiliano não era um retrocesso, era uma lição mais alta. Era hora de integrar tudo o que havia aprendido, não para se proteger do amor, mas para se expressar plenamente, para se mostrar como era, mesmo quando isso significava que ele se afastava. Então ele decidiu fazer algo que mudou tudo. Na próxima vez que ele voltou com até hoje à noite, ela não disse sim imediatamente. Ele respirou fundo, sentiu seu corpo e respondeu: eu adoraria, mas esta noite tenho um espaço comigo que não vou mover. Podemos agendar para amanhã?